Agora vamos falar sobre as dúvidas mais frequentes em relação ao congelamento de óvulos. O objetivo de congelar óvulos é adiar a maternidade, preservar a fertilidade. Se tem dúvida se quer ou não ter filhos, eu recomendo congelar os óvulos. É libertador. A sensação descrita pelas mulheres que realizam esse tratamento é de absoluto alívio. Há tanta pressão social, ter filhos, casar, não casar, gestação solo. Então, adie essa decisão, pense um pouquinho mais e congele seus óvulos. Antes dos 35 anos é o ideal. E a melhor idade para congelar óvulos? Existe. O pico de fertilidade da mulher é aos 24 anos, mas não precisa congelar óvulos nessa idade. Mas eu recomendo antes dos 30 anos. Esse é o máximo. E se por acaso não foi possível, ainda até os 35. Após os 35 anos, é possível congelar óvulos, mas a qualidade já está mais comprometida. Os resultados são bastante promissores até os 37 anos de idade. E isso, é claro, que depende da reserva ovariana de cada mulher, que é muito, muito individual. Após os 40, não é mais possível? É, mas já sim é uma qualidade e uma quantidade de óvulos geralmente inadequado para preservar a fertilidade. Não é impossível fazer o tratamento, mas o objetivo pode não ser alcançado, que é efetivamente garantir a fertilidade no futuro. Para fazer o congelamento de óvulos, é necessário estimular o crescimento dos folículos que existem no ovário. Normalmente, vários folículos são selecionados para crescer e um deles se destaca e ovula num ciclo natural. Quando se faz o congelamento de óvulos, através do ultrassom transvaginal, eu consigo avaliar quantos folículos tem naquele ovário. E aí a gente vai saber qual a expectativa de número de óvulos para aquele ciclo. Então a gente faz o estímulo ovariano, promove o crescimento dos folículos que lá estão. Mas infelizmente a gente não consegue fazer crescer mais folículo, aumentar o número de óvulos. Não. Em um folículo tem no máximo um óvulo. Então nem todo folículo cresce, nem todo folículo que cresce tem óvulo e nem todo óvulo que é coletado é maduro e pronto para fertilizar no futuro e congelar neste momento. Então tem um funil. Quanto maior o número de folículos ovarianos, maior o sucesso desse tratamento. Por isso, em alguns casos, a gente precisa fazer mais de um ciclo de estímulo. Quando se tem muitos folículos num único ciclo, e aí vai ter um número grande de óvulos, às vezes consegue lá os seus 20 óvulos num único ciclo. Mas a maioria das mulheres precisa de mais de 2 ciclos para fazer isso. Os óvulos armazenados não têm validade, nem mesmo os embriões. Então, para utilizar esses óvulos, não tem pressa nenhuma. Respira, se acalme e quando desejar engravidar, sim, vai lá e acessa esses óvulos. E não há nenhum prejuízo da qualidade em relação ao tempo de congelamento. Então, tanto faz um óvulo congelado por 5 anos ou 20 anos. Ele está lá parado, vitrificado, sem nenhuma interferência do meio. Durante o processo de congelamento de óvulos, pode acontecer uma sensação de peso na parte de baixo do ventre da mulher. Por quê? Onde estão os ovários. Então, quanto maior o tamanho do ovário, maior esse desconforto. Mas olha só, a mulher já foi planejada para ter um bebê de 9 meses na barriga. Então, o crescimento dos ovários é muito menor do que tudo isso. Então, o desconforto é leve e normalmente muito bem tolerado. A atividade física pode ser realizada durante todo esse processo e também atividade sexual. Não há risco de engravidar, pois os folículos vão crescer, mas a ovulação não vai acontecer, porque a gente vai coletar os óvulos.
O maior desconforto é essa sensação de peso, que ela regride naturalmente depois da coleta dos óvulos ao longo de uma semana. O congelamento de ovos não garante, mas aumenta significativamente a chance de ter embriões usando seus próprios óvulos. Não há garantia desse tratamento, mas a gente pode promover a fertilidade tardia através desse processo. Quanto maior o número de óvulos congelados, maior a chance de uma gravidez futura. Por isso que eu recomendo sempre em torno de 20 óvulos e nunca menos que 10. Sim, a qualquer momento esses óvulos podem ser descongelados, fertilizados com espermatozoides e formado o embrião. Pessoal, esclareci as dúvidas mais comuns nesse processo de congelamento de óvulos, um assunto tão falado e cheio de dúvidas. Se por acaso você ainda ficou com alguma questão não respondida, pode me perguntar que respondo no próximo vídeo.